O mercado americano é muito desenvolvido em relação aos ETFs. É muito comum os investidores se utilizarem desse veículo de investimento. As pessoas têm buscado cada vez mais diversificação para suas carteiras, né? Querendo se proteger de volatilidade, de mercados, ou até mesmo para aproveitar oportunidades. Então você negocia com outras pessoas. O Alípio quer vender as cotas dele, que já são listadas em bolsas, e o Fernando quer comprar, uma negociação direta no mercado secundário, né? Porque o ETF, como a gente comentou, normalmente eles sempre vão receber os dividendos e reaplicar dentro dos ativos que estão lá. Você, investidor, não vai receber um crédito em conta. Antes de começar o episódio, eu quero te fazer uma provocação. Será que você está aproveitando o verdadeiro potencial da renda variável na sua estratégia? A Sacre preparou um conteúdo exclusivo que te ajuda a entender como se posicionar melhor nesse mercado com estratégia e equilíbrio. O link está aqui na descrição. Salva agora e confere depois do episódio. Sejam todos muito bem-vindos ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é o que são ETFs e como funcionam, as vantagens e os riscos de investir em ETFs, né? O assessor de renda variável da Sacre, Fernando Mirandola, e o assessor de investimentos e planejador financeiro CFP, Alípio Dias, vão explicar pra gente o que são os ETFs e como funcionam, né? Destacar os principais ETFs disponíveis no mercado brasileiro e comentar as vantagens e as desvantagens, se é que existe, dos ETFs, tá bom, pessoal? Tô muito feliz, é um assunto que eu gosto, então desculpem a minha euforia, tá? Caso eu fique eufórico aqui no meio do episódio, mas tá com a gente aqui Fernando Mirandola, um dos especialistas da Sacre, assessor de RV, que eu mais respeito e considero, né, pela expertise. Obrigado. São décadas não, mas uma década pelo menos, sim, década, né, Mirandola? Tudo bem? Tudo bem. Uma década, né? Uma década e mais uns 3 aninhos. É década, então, de experiência no mercado financeiro. Fernando Mirandola, assessor de renda variável, economista, também vai contribuir com a gente. Me conhece lá dos tempos de outros carnavais, Alípio? É verdade. Quando eu dava trabalho lá operando opções na corretora que ele trabalhava. Dava trabalho, o cara era chato, hein? Aí eu ligava lá pra encher o saco, quem me atendia era o Mirandola. Ele reclamava muito. Olha aí. Você não sabia dessa história? Não sabia. Ele ligava, reclamava, pedia mais margem, eu falava, puta que pariu, um dia eu vou pra Maringá pra sair na mão com esse cara. Aí eu vim pra Maringá, conheci e virou amigo, né? Você vê como que é a vida. Que vergonha, pessoal. Corta essa parte, produção. E com a gente, Alípio Dias, que está sentado no meio da mesa, não por nada, e tá quase virando uma cadeira cativa aqui no Ouviu Investiu, porque acho que dos últimos 5 episódios que foi ao ar, você deve ter participado pelo menos em 4. Pelo menos. Certo, tudo bem? E não é à toa, tá? Que o Alípio Dias está aqui. É um dos assessores da Sacre Investimentos que mais boleta ETFs. E aí, o Mirandola, se estiver puxando o saco, você me fala, tá, Mirandola? Não, é verdade. Protesto. Tudo bem, Alípio Dias? Tudo bem. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar com você, com o Mirandola. Boa a bancada hoje, né? O Alípio... Sim, responsa essa bancada, responsa, né? O Alípio tem um canal no YouTube e os vídeos dele que mais bomba é o LFT-B11 e o pós-B11, certo? Sim, é um dos que mais entregaram e que a turma mais engajou, assim. Ou seja, o ETF tá na pauta, né, Alípio? Sim, então, sim. É um assunto bom, né? Então, beleza. Pessoal, antes de entrar aqui, então, na pauta, aqueles recadinhos de sempre, né? Se você é novo aqui no Ouviu Investiu, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva, a gente gosta muito quando vocês chegam e ficam. E se tiver dúvida, pode deixar pra gente aqui na área de comentários do episódio, tá bom? Se inscreve, ativa aí as notificações, que a gente sempre posta os cortes também no decorrer da semana, então os highlights você assiste por lá também. E além do Ouviu Investiu, além do YouTube, o Ouviu Investiu ele é veiculado nas principais plataformas de streaming para você ouvir aí no seu app de podcast preferido. Se quiser falar com a gente, tô olhando a tela ali, porque tá as redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Pode falar com a gente por lá também, tá bom? A Sacre tem perfil ativo em todas as redes sociais, é muito fácil encontrar a gente por lá. Eu me comprometo a pegar os highlights aqui, principalmente o Mirandola vai revelar para a gente quais são os melhores ETFs disponíveis no Brasil hoje. Eu tenho o meu queridinho, tenho 2 queridinhos, posso revelar também. Eu me comprometo a pegar aqui os highlights e transformar num artigo para a gente postar lá no portal Sacre, tá? Então, portal.sacre.com.br.
E se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual para operar ETF com assessoria do Alípio Dias e do Mirandola, com a mesa de renda variável da Sacre, tem link aqui na descrição também. Tudo bem? Alípio, É isso mesmo. o ETF, ele é um termo que ele aparece cada vez mais assim nas conversas, né, sobre investimentos e tudo. E o que é de fato, né, esse ETF, né? E por que ele tem ganhado tanta atenção, né? Ele tem ganhado... O que aconteceu, né? Sim. O mercado brasileiro está em pleno desenvolvimento, né? E ele vem, assim, meio que replicando o que aconteceu nos Estados Unidos. O mercado americano é muito desenvolvido em relação aos ETFs. É muito comum os investidores se utilizarem desse veículo de investimento. Isso no Brasil, em função das plataformas de investimentos, assessores, mesas de renda variável, isso cada vez mais disponível para o cliente, para o investidor final, tem ganhado tração, tem realmente se desenvolvido ao longo do tempo. O ETF ele é um fundo de índice, que a gente chama, ou um fundo de investimento com cotas negociadas em bolsa. Assim como você compra uma ação, um fundo imobiliário, você consegue comprar um ETF de maneira simples, barata, garantindo liquidez, e lhe permite se expor a mercados que talvez você não teria acesso ou teria dificuldade de replicar alguma tese de investimento. Por isso que ele se torna uma boa alternativa. As pessoas têm buscado cada vez mais diversificação para suas carteiras, né? Querendo se proteger de volatilidade, de mercados, ou até mesmo para aproveitar oportunidades. O ETF surge como uma oportunidade de alocação muito interessante, né? E a compra dele é via home broker mesmo? Não preciso, não é um... Como que faz? Né? Isso. Tem gráfico? Como... Tem. Como eu disse que ele é um ativo negociado em bolsa, assim como um fundo imobiliário, um fundo de ações, você compra via home broker ou você compra com o apoio da mesa de renda variável. Então você consegue lá pregoar a sua ordem, fazer uma compra de uma cota desse ETF. E aqui tem uma dinâmica diferente que eu acho que vale a pena destacar. Por exemplo, se a gente comparar um fundo de ações que compra ações na Bolsa Brasileira. Um fundo de investimento em ações. Um fundo de investimento em ações contra um ETF que compra ações no mercado brasileiro. Então, quando você compra uma cota de um fundo de ações, essa cota não é negociada em bolsa. Então, quando você faz um aporte, o seu dinheiro entra dentro do fundo. E o fundo que vai comprar as ações. E quando você pede o resgate, o gestor desse fundo vai vender as ações para te dar liquidez, para te devolver o seu dinheiro. Já no ETF, não. Essas cotas estão sendo negociadas a mercado. Então, eu estou comprando de uma outra pessoa que está vendendo essas cotas. Isso não afeta a gestão, os ativos que estão na carteira necessariamente. Então, a gente tem visto agora um cenário de crédito privado, por exemplo, que infelizmente abriu os spreads, nada aconteceu com os títulos de crédito privado, mas os fundos de investimento de crédito privado sofreram um pouco. Então o ETF que compra crédito privado na carteira não sentiu isso, porque as cotas estão sendo negociadas a mercado. Tá? Mirandola, o ETF ele pertence a alguém? Pertence a uma gestora. Então você tem casas, né, que fazem a gestão desses investimentos. Então, como o Arip comentou, um fundo de investimento, né? Um fundo de investimento que compra ações, que você aporta o recurso, entra no fundo e o fundo vai comprar as ações correspondentes à sua quantidade participatória lá de volume financeiro alocado. E a gestora faz, naturalmente, aí a gestão de rebalanceamento de carteira, compra e venda dos ativos, etc. e cobra por isso, né? O ETF é a mesma coisa, né? Você vai ter uma gestora por trás que ela vai encabeçar os ativos que estão lá dentro e vai fazer a gestão desses ativos. Só que a diferença é que você tem uma quantidade de cotas emitidas, né? Não é como um fundo que, às vezes, o fundo ele não tem uma capacity, você pode alocar recursos atrás de recursos. Internamente. Ou até que ele feche para novas captações. Aqui o ETF tem 1 milhão de cotas emitidas, é 1 milhão de cotas negociadas. O que eu acho que é uma vantagem muito boa, por quê? Porque às vezes você vai pegar esses fundos de ações e para o investidor que conhece ou para quem não conhece, quando trata-se de fundo de ações, que é o FIA, né? Fundo de captação aberto, às vezes você vai pedir um resgate e você vai receber esse resgate dali 40 ou 45 dias. Por quê? Porque vamos pensar que um investidor colocou 10 milhões de reais. Se o cara for vender os 10 milhões hoje para pagar o cara amanhã, ele vai ter que vender tudo a qualquer preço. E aí isso vai pressionar, né, os ativos de renda variável para baixo e todo mundo vai sofrer no fundo, inclusive a gestora. Agora nos ETFs você não tem esse problema, né? Já que é uma cota já listada, um pacote fechado. Então você negocia com outras pessoas. O Alip quer vender as cotas dele, que já são listadas em bolsas, e o Fernando quer comprar, uma negociação direta no mercado secundário, né?
Há um book de ofertas com Sim. vários níveis de preço ali, Exatamente. Então você tem a liquidez em 2 dias úteis, né? É similar a comprar uma ação. Comprei hoje, daqui 2 dias úteis paga, vendi hoje, daqui 2 dias úteis eu recebo. Não tem come cotas, né? Tem uma outra coisa importante que a gente está comparando aqui com fundos de investimento contra ETFs, que o fundo ele tem como objetivo superar um índice ou superar um mercado, que não é uma tarefa muito fácil. O fundo, né? O fundo. Isso. Um fundo de ações, por exemplo, ele tem como objetivo superar o Ibovespa. Como mencionei, não é uma tarefa fácil. Já Até porque tem, em alguns casos, a tal taxa de performance. Sim. Ali, ela existe por isso, né? Tá, entendi. Desde que ele superou o mercado, o gestor recebe Uma Essa comissão. taxa de performance. em uma taxa de performance, exato. Já nos ETFs, eles replicam o mercado. Então é uma gestão passiva, né? Sim. O objetivo é entregar aquilo que o Ibovespa está entregando, ou entregar aquilo que uma carteira teórica de crédito privado está entregando. Algum índice de referência, entregar o IPCA, por exemplo. Sim. Exatamente, né? Eu acho que o ponto aqui dos ETFs é que você pode resumir ele como uma cesta de produtos. Eu não sei se tem essa pergunta mais pra frente, posso estar sendo precoce, Pode, mas manda basicamente você vê lá de repente o William Bonner falando no Jornal Nacional, né? Hoje o Ibovespa subiu 10%, esse ano fechou com uma alta de 30%. Aí você fala, cara, como que eu faço para ganhar ou ter uma carteira que acompanhe o Ibovespa? É simples, o ETF BOVA 11. Tem uma gestora que ela replica exatamente o Ibovespa. Então, o Ibovespa ela é composto, eu não lembro de cabeça, tá, pessoal? Vou chutar aí, hipoteticamente 100 ações. Você, como pessoa física, não vai comprar lá, o Ibovespa tem 10% de Petrobras, 15% de Vale, X% de Itaú, você vai comprar essa porcentagem em 100 ações na sua carteira. E aí tem um rebalanceamento do índice, saiu 50 são entre os 50, você vai ter que vender 50, comprar a mesma proporcionalidade. É um trabalho surreal. Então, o que você pode fazer para otimizar? Você compra o ETF BOVA 11. Ele vai replicar o índice Bovespa. Essa que é a ideia. Muito bom, muito bom. E eu falei aqui do pós-B11 e do LFTB11, e eu só falei porque eu acompanho, assisto o canal do Alip. Vamos divulgar seu canal aqui, Alip, no episódio? Não, pode divulgar. Vou deixar para você suas palavras, talvez. Tá, então... Vou vender mais do que a minha. Não, mas posso pôr o link aqui então, Pode, né? claro. Tá, pessoal, vou pôr o link e eu assisto o canal do Alípio e ele tem falado bastante de ETFs. E então, por isso que eu mencionei esses dois. Mas o Mirandola já falou aqui do BOVA 11. Então, até para entrar aqui na pauta, Mirandola, quais que são os principais, né, ETFs disponíveis no mercado brasileiro e o que cada um deles representa? Eu não sei se você quer todos, eu acho que eu vou falar muito, só os né? Mas vamos lá, né? os principais. Então, os principais. Então a gente pode partir aqui do nosso doméstico, né? Bolsa Brasil, que é o BOVA 11, que vai replicar o índice Bovespa. Hoje é o nosso principal benchmark para sensibilidade à renda variável Brasil. São as principais ações, né, brasileiras que têm maior peso, né, de correspondência, né, para a mídia volatilidade ano. Aí temos o índice SMLL, que é o índice de small caps, que são as ações de menor expressividade, né, empresas que ainda não chegaram em valores biotrilionários, né, como Petrobras, etc. Normalmente são ações que têm mais volatilidade e se beneficiam de movimentos com menor taxa de juros, né? Então, um momento ruim aí, particularmente para essas empresas. Tem o ETF que é DIV11, que ele vai tentar replicar as empresas que constantemente, historicamente, pagam dividendos bons. Então, queria fazer uma carteira de dividendos. Às vezes você pode comprar o ETF DIV11, né? Vai replicar o índice de dividendos. Nesse caso, ele tenta replicar o IDIV, que é um índice de dividendos. Exatamente. Tá, então, beleza. E aí o Mirandola, te cortando aqui, o Mirandola tá falando assim, BOVA 11, DIV 11, é o ticker, código, né? Então explica pra gente essa questão do ticker e aí depois você continua. Isso, é o código. Como que eu faço para ver esse ativo? Você, na sua plataforma operacional, home broker, ou então no Google mesmo, eu acho que se você colocar BOVA 11, né, que é o BOVA 11, vai aparecer o valor da cotação, gráfico, né, histórico, a volatilidade, a variação em porcentagem do ativo, né? É o código de negociação do ativo. Tá, então quando ele fala assim, o BOVA 11, quer dizer que se você quer comprar esse ativo, é isso que você tem que digitar lá, tá? Exatamente. Mas aí se tiver dúvida sobre como comprar, deixa nos comentários aí que a gente responde. Bom, daí partindo ainda, eu acho que comentando aí da parte de renda fixa, nós temos gostado muito de um que é LFTB11. LFTB? LFTB, antigamente usava-se muito LFTS, de sapo no final, que ele era uma cesta de produtos, né? O ETF, que comprava 100% de Tesouro Selic.
Mas houveram algumas mudanças na regulação, né, do ativo e ele passou a ter uma tributação de imposto demasiadamente elevada. Se eu não me engano, foi de 15% para 22,5%. 25%, né? Independente do prazo que você fica, isso meio que matou o produto. Nesse ETF. Nesse ETF. E com isso, a gestora, que nós gostamos muito, posso falar o nome da gestora? Pode, que é a Investo, né? Eu ia até perguntar se tem as gestoras a gestora Investo, ela é uma gestora muito boa, tem produtos bem legais, 100% ETFs que eles trabalham, né? E eles fizeram um LFTB11, que a composição dele é 91% Tesouro Selic. Para quem não sabe, Tesouro Selic é como se fosse um CDB pós-fixado, né? Ele vai pagar esse 100% do CDI. Mais 9% de título de inflação longo. E esse título de inflação longo justamente com a jogada de que você sempre fica no imposto de renda de 15%, independente do prazo que fique, e sem IOF caso o resgate menos de 30 dias. Então virou nosso querido aí para utilizar como uma reserva, né? De liquidez imediata. Isso, e a liquidação dele em um dia útil. Então comprou hoje, você paga amanhã, vendeu hoje, recebe amanhã, né? Tá, vou tentar adivinhar, tá? Aí... LF de letra financeira, isso. TB, Tesouro Brasileiro. Tesouro Brasileiro. Letra financeira, Tesouro Brasileiro. Os códigos eles sempre têm. Com Alípio, tá, os códigos dos ativos eles sempre têm. Ou eles vão replicar meio que o Ibovespa, Bova 11, né? Tá. E aí você já Small falou... Caps, SMLL, né? Mas às vezes você tem um nome por trás dos ativos, né? Tem um ETF que esse daqui não é o nosso preferido, né? Mas é bem distópico, que é o BAD 11, né? BAD de mal. Por quê? Porque ele compra... ativos que são vinculados à produção de cannabis para empresas que produzem armas, né? Então essa tese mais distópica, por isso que é o BAD. É um mercado mais arrojado. Mas enfim, voltando para os nossos preferidos, aí a gente tem aqui o GPUS11, eu acho que esse eu gosto muito. O que ele faz? Quando a gente queria antigamente replicar o índice S&P 500, né? Que é o índice norte-americano das maiores empresas techs, etc., você comprar o IVVB11, né? E de um tempo para cá houve uma sofisticação no mercado onde existiram os ativos, entre aspas, irlandeses, né? Eles meio que banalizaram a nomenclatura, mas não necessariamente que está na Irlanda. Mas a ideia desses ativos é replicar os ativos norte-americanos com eficiência tributária, porque eles são custodiados fora dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o que acontece? Quando um ativo desse paga um dividendo, recolhe-se 30% de imposto de renda. E esses ETFs irlandeses, quando paga esse dividendo, a tributação cai para 15%, cai a metade. Então o IVVB11, que é o mais tradicional, quando você ter ele comprado e esses ativos pagam dividendo, a gestora recolhe 30% de imposto e o que sobra reinveste dentro desses ativos, né? Que estão na carteira do IVVB11. Agora no GPU... Dá uma fortificada. Dá uma fortificada. Isso ao longo do prazo foi naquele efeito bola de neve. Você vai aumentando a posição, traz mais eficiência para o ETF. Consequentemente, aumenta o valor de cota de quem está comprado. Aí o GPUS11, como ele recolhe metade de imposto sobre os dividendos, sobra mais dinheiro para ele replicar dentro do índice. Então, no longo prazo, você vê que isso daí traz uma eficiência muito melhor, né? Tá. Então, o ETF ele não distribui dividendos? Não distribui dividendos. Normalmente, né, ETFs não distribuem dividendos. Eles sempre reaplicam dentro dos ativos que estão lá dentro. Tá. Então, quero investir em ações americanas. Aí é o GPUS. GPUS. Isso. 11. Pensando ainda em mercado, né, forte em bolsa. Pô, como é que faço para investir na China? Tem um que é China 11. Com X, tá, pessoal? XINA11. Ele replica um índice acionário da China, né? Também pensando aí fora. Queria comprar criptos, mas queria dar uma diversificada, não só em Bitcoin. Tem um que é o Hash 11, tá? É HASH11. Ele vai comprar lá, isso a maior parte Bitcoin e Ethereum, mas ele vai ter outras criptos também embaixo que vai replicar o índice, que eu não me recordo o nome, de criptos, Index Crypto, alguma coisa assim agora, que é norte-americano também. Então ele vai replicar esse índice de criptomoedas. Eu acho que é NYCI, né? New York Crypto Index. Eu acho que é. Tá. Eu acho que é esse. Tá por dentro. Eu sou atrevidinho, tá? Por isso que eu falei que eu já ia gostar desse episódio. Porque quando a junta aqui com renda variável... tem algum desses aí está na sua carteira ou não? Sim. Tem outros também que eu gosto que eu vou mencionar aqui, mas... por fim, só para concluir, né? Que eu tava dando uma olhada aqui para ver se eu me lembrava. O Gold 11, né, pessoal? Gold 11. Esse daí é muito clássico, né? Pô, eu queria comprar ouro. Gold 11, o índice de ouro. Angelina,
Angelina, Gold 11. Papai tá comprando pra você. Tá? Não, é a maior reserva, né? Mais firme de recursos mundial. Né? E eu acho que é essa parte que o Mirandola mostrou agora, que é a grande vantagem ou a beleza dos ETFs, né? Perceba ali que ele mencionou 7 ali, ou 8 ETFs, que uma pessoa montaria uma carteira diversificada, né? E bem equilibrada, né? Bem equilibrada. Eu já pensei aqui... Exposição fora do Brasil, renda fixa... Outros países, criptoativos. cripto, ouro, renda fixa, variável. Com poucos ativos. O investidor que tá... O investidor politizado, que ele tá naquela de... Pô, não sei se é Estados Unidos ou China. Dá pra ter os dois, né? Dá pra ter um pouquinho de... Exatamente. De Estados Unidos e um pouco de China na carteira. Né? E aí uma carga de ouro ainda, Aí se der tudo errado. e aí deixa eles brigar, né? Exatamente. Um pouquinho de ouro, se der tudo errado... Você pode ter o ouro mesmo, e você pode ter o ouro digital, que é Bitcoin, né? Isso. Exatamente, muito bom. Então, vou recapitular. Quer incluir mais um aí no... quero incluir no mais... O pós-B11, que você tanto fala lá no seu canal. Não, é legal também porque é um pós-fixado. Mas acho que vale nomear aqui, como tem se desenvolvido muito a indústria, umas classes diferentes. Ele falou do China, tem o ARG11 também, que é a Argentina. Nossa. Esse é bem recente. Quando o Milei foi eleito na Argentina, eu recebi pelo menos umas 5 pessoas, amigos, perguntando como investir em Argentina. Isso. Como compra Argentina, né? Era um pouco mais difícil. Você precisava comprar um fundo de investimento, conhecer como que é a gestão, para poder fazer a alocação e abrir mão de liquidez. Eu lembro que tinha um fundo que tinha 90 dias de resgate. Então você pode comprar o ARG11, liquidez em 2 dias. O ARG11 é mais recente, então. É mais recente, posicionado em Argentina. Tá. Você tem o World 11 também, que vai comprar ações mundo afora. O World, ele, se eu não me engano, ele tem uma posição de 9 mil ativos dentro da carteira. E do mundo inteiro, né? Então tá falando do Brasil, outros emergentes, enfim. Você tá com uma exposição bem pulverizada, né? Tem algum ETF das 7 magníficas aí ou não? Bem pensando, as 7 magníficas são as maiores empresas americanas. Né? Quando você pensa em SP500, né, Angela? Isso até é uma pauta que eu ia falar mais pra frente sobre os riscos, né? Mas quando você pensa em SP500, as 7 magníficas, elas são praticamente quase todo o peso no SP500, né? Então você tem, de repente eu acho que Facebook deve ter 30% de peso, né? A Meta deve ter mais uns 20 e poucos % de peso. Então o índice ele tem um peso muito relevante nas 7 magníficas, né? Então você estando no GPUS11 ou IVVB11, você já está bem posicionado nelas, né? Tá. Mas se eu não me engano, eu não lembro a composição, Apple, mas tem um ETF que acho que chama Tech 11. Que é de tecnologia. Mais direcionado mesmo, né? E aí, 2 aqui para descorrelacionar total também, que eu gosto. Tá, vamos lá. Talvez você vai tirar sarro de mim, mas é o B-Boi 11. B-Boi. Você pode ter boi na sua carteira. E você pode também ter o Corn 11, que é milho. Então, de certa forma, proteção contra a inflação real no dia a dia que a gente sente. Podia ter o café 11, né? O petróleo 11, né? Isso, podia ter o café 11. Acho Gasolina 11. Isso, então tem essas coisas. Aí, Investo. Vamos mandar esse podcast para Investo aí e... Eu pedi para eles o Soja 11. O Soja 11. Acho que seria importante. Acho que eles vão atender, tá? Um pedido seu assim direto... Tem um peso, né? Então, de uns bens distópicos também, né, pessoal? Mas aqui só devagando. Tem aquele Game 11 da Invest também, né? Que ele estourou muito na pandemia. Sim, eu lembro. Ele, basicamente, era direcionado para a indústria de jogos e principalmente para essa questão NFT, né? Que era monetização com esses jogos. Você sabe dizer se tá negociando ainda? Eu acho que negocia, mas, enfim, se mostrou uma tese que meio que fez uma bolha em 2020, pandemia, etc, né? Que o pessoal imaginava que o futuro era todo digital, comprar imóveis digitais, etc. E depois a gente viu que não era bem assim. Né? Comprou terreno no metaverso. Isso, metaverso, exatamente. Quando a pessoa comprava, né? Pagava milhares de reais em figurinhas digitais, imagens, né? Tá bom, que loucura. Pessoal, então assim, se você vou pedir aqui, tá? Comenta aí qual foi o seu preferido, tá? No episódio dos que o Mirandola mencionou aqui. E lá no portal da Sacre eu coloco um artigo com toda essa lista e explicando brevemente a tese de cada um. Mas, no geral, Mirandola, ações BOVA 11, Small Caps, o Small, né? Esse não é 11, é só Small? Não, é SMLL11. SMLL11, isso. E cripto Hash 11, ouro, Gold 11, tá? E aí, os Estados Unidos indicam fortemente o GPS 11. O G? O G. Uva, gato, pato, sapo 11. Tá, beleza. E aí, se você
tá com medo, ou tá na dúvida, ou tá pagando para ver, tem o China 11, tá? Se você acha que é a China que vai sobressair. Os meus queridinhos é o Gold 11 e o Hash 11, tá? Que são os dois que eu tento comprar para ingerir. O seu queridinho é qual, né? Eu não sei nem porque eu tô perguntando, né? Não, eu gosto muito dessa lista toda que o Mirandola falou. Eu acho que vale você ter um pouco em cada ETF, né? Tá Diversificação. Versus as ações, Alípio. Então, para um investidor pessoa física, quais são as vantagens e desvantagens de cada caminho? Acho que o tempo, a economia de tempo e evitar algum risco operacional ali já tem isso. Tá bem por aí, né? Mas acho que uma diferença que é fundamental, que quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela companhia. Então, por exemplo, você comprou ações do Porto Seguro, por exemplo, uma ação que andou muito nos últimos anos, né? Você se tornou sócio daquela companhia, não te importa muito o mercado, né? O que te importa é aquela companhia. Às vezes o mercado vai mal, mas a companhia está indo muito bem. Então, você vai acompanhar ela, né? Agora, quando você compra um ETF, aí você está exposto ao mercado. E não a uma única empresa em específico, né? Então, essa é a diferença crucial, assim, né? O risco, ele é mais generalizado, assim, né? Isso. Entre aspas, né? Eu não me lembro. Porque querendo ou não, ele tá protegido. Porque você tem aquele risco, acho que é o risco de concentração financeira, né? Estou na Porto Seguro. Às vezes acontecer alguma coisa ruim na empresa, o índice Bovespa está andando positivamente, mas aquela empresa ela tem uma derrocada. Por quê? Porque foi um problema pontual na empresa, é o único ativo que você tem em carteira, né? Então, às vezes você pega, né? Pode ter um reflexo. Existe muito isso, né? O cara tem 5 ações compradas, fala, tô diversificado. Ele tem Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo e Brava Energia. Tudo petróleo. Isso. Aí o petróleo deu algum problema com o petróleo de repente começou a cair a cotação do barril, ele vai apanhar em tudo que é lado, né? Não existe diversificação, ele está concentrado no segmento. Tem que diversificar e aí para... daí no caso, o Ibovespa, né? O índice Ibovespa, ele tem um peso grande de Petrobras, mas ele tem um peso grande de setor financeiro, que são os bancos, tem um peso grande de mineração, né? Vale, siderurgia, tem uma parte lá em serviços, né? Enfim, então você tem uma diversificaçãozinha aí. Tá bem diversificado, né? Muito bom. Então é postura diferente, né? Se você tem uma visão de sócio, o caminho é comprar uma ação direto, né? Agora não, eu quero exposição ao mercado, quero surfar esse mercado, participar de uma alta, quero me proteger, descorrelacionar minha carteira. Sim. Fazer isso com as ações, conforme o Mirandola comentou, vai ter um custo muito alto de tempo, riscos operacionais. Isso. O ETF torna isso mais fácil e mais barato. E um ponto, né, relevante também a salientar é que o ETF, eu acho que ele é um ativo bom pensando em valorização, construção patrimonial a longo prazo. E enquanto as ações diretas, às vezes ela pode trazer mais atratividade para quem quer dividendos, né? Porque o ETF, como a gente comentou, normalmente eles sempre vão receber os dividendos e reaplicar dentro dos ativos que estão lá. Você, investidor, não vai receber um crédito em conta. Agora você fala, quero receber dividendos, quero a grana pinga da minha conta, aí tem que ir para as ações diretamente. Já que estamos falando de mercado, a renda variável pode abrir novas possibilidades para quem busca diversificação e crescimento patrimonial com estratégia. Na descrição tem um conteúdo gratuito que vai te ajudar a entender como explorar isso com mais segurança e visão de longo prazo. Acesse agora e confira. Tá bom, muito bom. Mais algum destaque, Felipe, em relação a ações versus dividendos? Ou você acredita que é mais... Você falou do custo, é muito mais caro operar a ação em termos... O que eu acho que é mais para frequência, né, Alípio? É porque o ETF você vai comprar quando houver uma mudança, né, de tempos em tempos de rebalanceamento de Bovespa, por exemplo. Sai lá 50 ativos, entre 50 novos. A gestora faz isso automaticamente e você, cotista, não sente. Você está lá com sua cota comprada. Você não vai vender cota e comprar cota de novo. Você continua lá com a posição. E basicamente, qual que é o custo disso? Você tem a taxa de administração ano da gestora, que normalmente beira 0,20 ao ano, é muito barato. Agora você, enquanto investidor, vi que essa ação não está mais interessante, eu preciso comprar outra. Você tem que vender e você tem que comprar outra. Então você vai ter os custos de corretagem, custos bolsa da saída de um para a compra de outra. Aí esse movimento você sente o custo de forma direta, né? Caso tenha ali ganho de capital, já recolhe, já tem que, ganho de capital, tem que pagar imposto de renda, né? Tá. Esse custo também, que eu quis dizer, também é um custo de tempo e dedicação. Exatamente. É moroso. Isso. É moroso. Para replicar o que o ETF faz. E para você ter uma carteira corretamente ecológica, né?
Ou você conta com uma assessoria, né? O Mestre Alípio está aí disponível. A gente faz vai ter os papéis que a gente vai direcionar, que a gente te acompanha com mais afinco para te passar. E quando houver uma necessidade de fazer alguma troca, a gente vai comunicar ao cliente. Então você tira esse tempo do seu ombro, né? Esse peso do seu ombro. Ou se você for um cara que faz tudo por conta, o correto é que você acompanha, né? Existem casos da pessoa que deu sorte de largar o ativo lá e deu tudo certo no final, né? Mas normalmente a gente sabe que a sorte vem pro azar, né? Então você deixa o ativo lá, se é alguma notícia, quando você vai ver que o ativo despencou, já passou uma semana já. Aí não sai, né? Não realiza prejuízo e vira o que o Alípio falou aqui no outro dia, e eu anotei, um cemitério de papéis. Exatamente. Né? Sim. Um cemitério de papéis. Muito bom. Mirandola, aí... eu tinha até perguntado, você falou das gestoras e tal, acho que esse é um momento para a gente explanar um pouquinho a respeito. E antes disso, eu compro a partir de uma cota ETF, né? Uma cota eu já posso comprar. Não tem lote mínimo, essas coisas. Uma cota você já consegue já, né? E aí, então... quanto que custa a cota? Vai depender do preço de cada ativo, né? Um BOVA 11, deve estar 120, 130 reais. A última vez que eu vi estava por aí. Beleza? Aí você consegue com 130 reais. Um hash acho que tá uns 30 e alguma coisa. 30 e alguma coisa, que é o de cripto. Tá. Então, assim, tá só esclarecendo. O ideal, de novo, é que você compre com assessoria, tá? E aí o Alípio tá aqui à disposição. Como que esse investidor ele avalia a qualidade, né, de um ETF? E o que ele deve olhar antes, né, de comprar? Rentabilidade só? É gráfica, gestora? O que está envolvido aí? Qual que é a dica que você dá? A dica, eu acho que o importante é entender primeiro o objetivo do cliente, né? Eu quero alavancar, eu quero mais possibilidade de ganho. Aí você vai para um ETF mais arrojado, você vai para um ETF de cripto, você vai para um ETF de small caps, por um exemplo. Quero ser mais conservador, só que ganhar do CDI. Aí você vai para um LFTB 11, né? Então você vai avaliar primeiro esse ponto. Segundo ponto, que eu quero, enfim... entender, pode ser que eu seja um cara que eu preciso do dinheiro de uma forma mais imediata. Veja a liquidez, né? Às vezes é um ETF que não tem muita liquidez. Por que liquidez é importante aqui? Porque você vai ter um book de negociações, onde há um vendedor um preço, comprador um preço. Quando tem muita liquidez, você consegue comprar e vender de forma rápida e tranquila. Quando tem pouca liquidez, normalmente você tem lacunas nos preços. E aí você, para comprar, pode ser que se você comprar no desespero, você pague muito mais caro. Para vender no desespero, você venda muito mais barato, né? Então, liquidez é um ponto importante levar em consideração. A casa, né? Você tem casas de gestoras como a Investo, que é muito forte, BlackRock, que eu acho que é uma das mais famosas, né? Então, já é uma casa com um robusto histórico aí de credibilidade, né? Eu acho que um ponto que o pessoal às vezes deve levar em atenção, daí se o Alípio quiser comentar depois, né? É que por muitas vezes os investidores eles olham muito para preço, né? Então pessoal, não pensam que preço é um ponto de quebra aqui que vai mudar um ativo de boa qualidade para um de má qualidade. Então você vai ver às vezes, esse ETF aqui, o ETF A é exatamente igual ao ETF B, replica o mesmo índice. Só que o A ele tem uma taxa de gestão maior que o B. Então o A é pior. Não, né? Não é porque é mais caro que é pior. Às vezes o que ele é mais caro ele tem uma eficiência melhor no rebalanceamento dos ativos. Em termos de execução, ele tem mais liquidez, porque ele existe mais tempo, então ele é muito melhor que o outro. Eu vou economizar com taxa de gestão, só que daí eu vou ter menos liquidez, você vai lá e paga 30 centavos mais caro do que o preço justo. Aí você já perdeu tudo aí. 30 centavos é uma taxa de gestão, de repente, de 2, 3 anos, né? Entendi. Então são alguns pontos de atenção que o investidor tem que ter, né? Não compensa, né? Tá, então nem sempre o mais barato é o melhor, tá, pessoal? Tá. Algum complemento, Alipeira? Esse ponto aí da qualidade? Acho que ele foi bem feliz. É difícil falar de... O que pode ser um fator aí de não qualidade? O de não investir num ETF. De não investir. Né? Porque eles são passivos, né? Eles vão tentar apenas replicar o índice, né? O índice, acho que o Mirandola foi bem feliz quando ele comentou assim que de dar esse passo atrás e verificar a estratégia do investidor, o que ele está buscando, né? Acho que parte daí para fazer as alocações, né? Não tem como escolher qualquer ETF, qualquer ativo, sem entender o que ele está buscando, o que ele precisa, né? E até tem um pouco a ver com a pergunta que eu vou te fazer, que é em relação ao perfil, né? Então, ele é um produto para todo mundo, para qualquer perfil, mas... Segura aí, só para eu repetir aqui os recados, aí você já vai pensando aí, é para qualquer perfil ou não? Tá bom. Tá? Eu acredito que
Bom, não sei. O Alípio vai responder daqui a pouco. Mas você que está assistindo a gente, ouvindo até aqui, se tiver alguma dúvida em relação aos ETFs até aqui, pode deixar na área de comentários aqui do episódio ou manda para a gente nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos, com S no final. A gente está com o perfil ativo por lá também. Pode procurar a gente para, inclusive, desenhar a sua estratégia focada em ETFs. Tá? Os nossos assessores na Sacre estão à disposição para fazer esse trabalho também. Tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente por lá. E se eu não souber, eu levo já direto pro Mirandola. O Mirandola vai saber, tá? Com certeza. Alípio, então lá, perfil. Cabe em qualquer perfil? Eu preciso ter com um perfil arrojado lá na corretora? Senão não posso comprar? Como que é na prática essa questão? Tanto prática quanto perfil mesmo, né? De comportamental. Como eu mencionei no começo que o mercado está em plena evolução, existe uma evolução necessária aqui, porque o ETF, na minha opinião, eu acho que na opinião da maioria, é para qualquer perfil. Porque como o Mirandola comentou, tem um ETF que replica a letra financeira do Tesouro. Então, por aí já percebe que encaixa para uma pessoa conservadora. No entanto, ele é um ativo negociado em bolsa. E por isso ele é classificado como um ativo de risco. Então, por mais que você compre um ETF de renda fixa, na sua carteira ele vai aparecer como renda variável. Essa é uma evolução que precisa ocorrer para ontem. Esse papel precisa ser classificado como uma renda fixa, porque causa uma confusão. Né? Então, eu acho que isso vai ocorrer em breve. Eu fiquei sabendo que já tem algumas corretoras classificando alguns ETFs como renda fixa na carteira, porque de fato é renda fixa. Ele só é negociado num ambiente de bolsa. É só isso que muda. Então eu acho que é para qualquer perfil, dá para fazer uma série de coisas, né? Diversificar a carteira, desde o mais conservador comprando apenas um ETF de renda fixa, até para o mais arrojado. Só que sim. O problema aí é justamente a mecânica, né, do produto, né? Sim. Então, assim, tá exigindo um perfil arrojado, né, Mirandola? Para comprar renda fixa, na prática. Né? Isso. Tá. Por isso que precisa dessa atualização. Então, pode ser que tenha acontecido com você de tentar comprar lá e foi obrigado a realizar um novo suitability para mudar o seu perfil de conservador para arrojado, e aí talvez a pessoa desistiu, porque não é por aqui. Que eu quero, né? Nossa. Jamais. E tem também, Ângelo, uma questão de evolução educacional, que é o nosso trabalho aqui, explicar sobre investimento para as pessoas. Porque se a gente parar para avaliar quem é mais conservador ou mais arrojado, quem que é mais conservador? De repente uma pessoa que tem a carteira posicionada 100% no CDI, ou uma pessoa que tem uma carteira diversificada, em qual um ativo vai mal, o outro vai bem, e na média ela consegue superar até o CDI. Então tem essas coisas também que precisa evoluir ao longo do tempo, né? Tá bom. Algum complemento, Mirandola? É isso mesmo? Não, perfeito. Perfeito, né? Então, e aí, erros. A gente pode apontar alguns, assim, que você já consegue identificar de quem está começando a investir em ETF, né? E tem como minimizar esses erros? Eu acho que um pouco dos erros que a pessoa pode cometer, às vezes, interpretar um ETF contra um fundo, como o Alípio comentou, né? A premissa do fundo normalmente é superar seus indicadores, né? Então, se você quer buscar um produto que supere o resultado do Ibovespa, você vai para fundo. Você quer replicar o Ibovespa, você vai para o Ibova 11, né? Vai para o ETF. Exatamente. Então, e a flexibilidade de formas como trabalhar. Às vezes você pega fundos que ele pode usar mais de uma estratégia, né? Pode comprar Bolsa Brasil, Bolsa Internacional, pode utilizar derivativos para tentar compensar o movimento atípico do mercado, né? A ideia do ETF é replicar os índices, né? Não é nada fazer muito mirabolante. O fundo de investimento ele é mais complexo, né? Até na legislação que ele segue. Sim. Mais trabalhoso, né? Exatamente. Cotista, come cotas. Nada contra os fundos, tá, pessoal? Adoramos os fundos de investimento. Sim. também. O fundo é uma forma de você contar com uma gestão profissional e capacitada para te entregar o resultado que normalmente você não conseguiria entregar, né? Alípio, hoje você já direciona o cliente já para o investidor para fundo, ou você já vai para o ETF? Ou você não tem... É difícil, vai do perfil, receita da de conversa. bolo pronta, né? Vai da conversa. Não é esse ou aquele, depende dos objetivos do cliente, necessidade de liquidez, expectativa de quando ele vai utilizar esse capital, o que ele está buscando para fazer a alocação, né? Mas a gente tem clientes que têm fundos de investimento e ETFs. Tem uns que tem fundos, outros só tem ETF. Tem de não tudo. É que um em conflito com o outro, né? Você pode ter os dois tranquilamente, um complemento. Isso, veículos diferentes.
Eu perguntei no sentido de como alocador mesmo, né? Você particularmente, você já prefere ETF ou não tem como ter essa preferência? O fundo de investimento, ele tem seu papel ali só? Ele tem o seu papel, mas eu gosto de ETF também. Tá. Porque eu acho que é um veículo assim, que traz muita diversificação, com custo baixo, com possibilidade de você alocar em China aqui na Bolsa Brasileira, por exemplo. Né? Então, essas possibilidades que os ETFs entregam, eu acho que é o diferencial deles. Né? Tá. Essa possibilidade de ter boi em carteira. Então imagina, você podia ter o boi no pasto, mas você pode ter na carteira de investimentos aqui comprando um ETF. Ou você não tem boi, você gosta do agro, acompanha o cenário do boi e pode ter um boi. Né? Pode. Você acredita que a arroba do boi possa subir daqui para frente? Quero participar desse mercado. Acredito que o milho possa subir. De certa forma, você também está protegido contra a inflação, né? Porque se sobe boi, milho, provavelmente os alimentos vão ficar mais caros. A cesta de alimento Isso, toda, né? então você consegue ter essa parcela na sua carteira. Eu acho que muito isso... estratégico, né? Isso, acho que isso se encaixa muito bem, né? Tá. Ô Mirandola, pôr ali no ETF um recurso que é de liquidez, assim, eu não vou nem falar uma reserva de emergência, mas entrou um dinheiro, tá aqui, não vou pôr em CDB e pôr isso em ETF também é um risco, né? Não tem como, né? Tipo assim, não quero deixar o dinheiro líquido na conta. Vou pôr num ETF. Talvez não seria o melhor produto. Não, você pode usar tranquilamente. Se o ETF de renda fixa que a gente falou era FTB11, ele cumpre 100% esse papel. Você está comprado em 100%. Eu estou perguntando no sentido de que jamais vai correr o risco nesse caso desse ETF, do papel andar contra. Numa saída com prejuízo. Você tem o valor de negociação intradiária, né? Quando eu falo intradiária, o quê? No mesmo dia. Então, comprei hoje LFTB11. Pode ser que ele oscile alguns centavos para cima ou para baixo no mesmo dia, mas de um dia para o outro ele acrua já o CDI barra IPCA do dia útil, né? Então, no dia seguinte, a cota dele já amanhece mais cara, porque ele é um ETF de renda fixa. Então estou comprando LFTB11, mas não tem FGC, Fernando. Tem o risco? Cara, é Tesouro Brasil, é risco soberano. Hoje, qualquer CDB tem um risco mais elevado do que Tesouro Direto. Né? Então, estou comprando ETF da Investo, da gestora. E se tiver algum problema na gestora, eu tenho um problema no ETF? Não, a gestora tem nessa carteira Tesouro Direto. O seu risco é Tesouro Direto, é risco Brasil. Tá? Então, independente do nome da gestora e tudo mais, você está posicionado em Tesouro Direto. Tá, mas aí, no caso, então, fale com o assessor para saber o ETF certo, né? Exatamente. Um dia, um exemplo, tenho 100 mil aqui, eu vou pôr no BOVA11 porque daqui a um mês eu vou precisar. Aí já é um risco. Já é um risco porque BOVA ela tem maiores oscilações, é renda variável, né? Tá. Então, você vai ter cenário macro, microeconômico, né? Política. Agora, quero colocar em renda fixa, era FTB11. FTB11 ele vai cumprir esse papel. Não tô falando besteira não, né, Alipa? Não. Tô com uma dúvida. Porque eu tô pensando aqui que eles sempre falam questão de marcação a mercado e tudo. Não existe isso, né? Não tem como, né? Você tem uma parcela de PCA longo nesse título que eu comentei do LFTB11, mas uma parcela de 9% contra 91% de Selic, né? Então é uma parcela pequena, né? Pode ser que tenha uma marcação a mercado de volatilidade, mas aí não vai pesar tanto. A curva de juros, a inflação tem que dar uma disparada muito atípica, né? Para fazer alguma marcação maléfica na cota do fundo, né? Muito expressiva, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, Alípio, agora é hora de você vender o seu peixe, tá? Então, para quem quer incluir ETFs na carteira com segurança, né? Qual que é o papel do assessor nesse processo? O assessor vai ajudar o cliente a selecionar quais ativos vai colocar na carteira, baseado nos seus objetivos de investimento. Né? Então, eu quero alavancar meu capital, ou então quero proteger meu capital ao longo do tempo. Diversificar mundialmente. Né? Isso. Então, tudo isso é importante para fazer as alocações. Tem uma outra coisa que a gente não mencionou aqui, mas o BTG também tem uma carteira automatizada de ETFs, que ele também pode se utilizar. Também tem isso, tá? E aí a gente ajuda... Que aí é uma carteira de ETF. É uma carteira. Imagina, como você mencionou, eu mandei 100 mil reais para a corretora, quero que esses 100 mil seja posicionado em ETF. Ele vai comprar com um único clique a carteira automatizada e vai replicar vários ETFs na carteira que ele vai enxergar. Tá positivo essa carteira? Positivo. Tá positivo. E rebalanceamento do próprio BTG, né? Que bom, né? É uma carteira que ela tem inflação, ela tem Bolsa Brasil, tem Bolsa Norte-Americana, tem renda fixa pré, pós, né? Ela é bem diversificada. Isso, completa de ETF, tá vendo? Então, existe essa possibilidade. Ou também, aí conversa com o assessor, identificar os ETFs que mais encaixam na sua carteira
para você fazer a alocação, né? Então tem teses que a gente tem colocado às vezes 5%, mas essas teses mais diferentes, que o ETF é um caminho interessante para o investidor colocar o capital, né? Tá, que bom, cara, que bom. Custo é sobre ganho de capital e o imposto como que é? 15%. 15% sobre lucro. de qualquer ETF e só sobre lucro. Exatamente. O ganho de capital na cota, né? Então pagou R$100 na cota, vendeu a 110, esse ganho o investidor precisa recolher 15% de imposto de renda. E aí o BTG também é outra plataforma que te auxilia, porque tem calculadora de imposto de renda gratuita para o investidor BTG, que consegue apurar o imposto de maneira muito fácil. E aí paga via DARF normalmente. Isso. Se fosse com ações. Exato. Muito bom, pessoal. E para quem quer começar a investir, Mirandola, eu queria que você explicasse um pouquinho também essa questão da carteira automatizada. Mas ainda não tem conta na corretora, como que funciona esse processo? Então vamos dividir em duas partes. Explica um pouco para mim essa questão da carteira automatizada e a questão de como começar com a assessoria da SAC para abrir a conta. Carteira automatizada, o BTG ele tem uma pool grande, né, de carteiras automatizadas. O que seria? Você vai ter uma gama de ações que englobam essa carteira, esse pacote. Que o BTG tem uma equipe altamente qualificada que ela acompanha 24/7 esses ativos, e onde existe a necessidade de fazer um rebalanceamento, que seria vender um ativo e colocar outro mais atrativo, ela faz de forma automática. Você tem lá R$10 mil, que é o mínimo, se eu não me engano, para entrar na carteira ETFs do BTG. Com um clique, contrata ela, vai conseguir visualizar todos os ETFs que compõem dentro do seu portal de cliente. E de forma picado ali na Isso, conta, né? Não de forma automática, caso haja rebalanceamento, o BTG faz a venda de um e compra outro, né? Então você tem a tranquilidade de estar com uma carteira com uma boa gestão por trás. Tá. E aí, para começar aqui, abro conta na SAC, falo com a Ali primeiro, Isso, a questão da mesa, como que vocês estão atendendo? Você vai abrir uma conta na Sacre, vai ter o primeiro papo com o assessor direto responsável pela conta, né? E em paralelo a gente vai tratando junto com a mesa de renda variável, para entender, né, caso o cliente queira colocar renda variável em carteira ou ativos que a gente negocia em bolsa, para ver a viabilidade da melhor carteira possível para o cliente. Muito bom, muito bom. Algum complemento, ali? Você gosta da mesa de renda variável? Eu adoro a mesa, né? Os caras são muito bons ali para nos ajudar a definir os ativos que vai colocar na carteira. Então imagina que do seu patrimônio você vai colocar 20% em renda variável. Aí quando você pensa assim em renda variável, talvez você pense, vou colocar 20% em ações, né? Mas ali existem vários veículos e estratégias que você pode utilizar. Então, vamos imaginar o seguinte. Desses 20%, uma parcela vai para fundo imobiliário, outra parcela vai para ações diretas, porque eu quero receber dividendos, outra parcela vai para ETFs descorrelacionados, quero ter um pouco de ouro, um pouco de China, bolsa americana na minha carteira. Argentina. Outra parcela eu quero ter posicionado em operação estruturada. Então perceba como 20% do patrimônio em RV ele está muito diversificado. Dependendo, uma classe pode ir mal em função de questões de mercado, outra vai bem, supera. Então compensa, né? Compensa. Então a gente tem utilizado muito bem a mesa. E o atendimento aqui da Sacre, a gente tem feito essa dobradinha, né? Nunca o atendimento é feito apenas por um assessor. Existe uma equipe qualificada que vai atendê-lo. Então tem o assessor de investimentos, que é a principal via ali com o cliente, mas ainda tem um segundo assessor que a gente chama de investor, que auxilia no dia a dia, e tem a mesa de renda variável apoiando então nas decisões, né? No aviso. Então, poxa, a gente combinou aqui de ter 1% no ETF de criptoativos. Infelizmente as criptos caíram, hoje esse ETF representa 0,5% do patrimônio. Vamos comprar mais um pouco para voltar àquela posição inicial. Então tudo baseado na estratégia que foi definida no começo, né? Então acho que essa equipe, esse nosso modelo de trabalho tem funcionado muito bem. Muito bom, muito bom. Pessoal, então a gente falou aqui de ETFs. Não sei se o Mirandola quer deixar algum comentário geral aí para finalizar. Claro. Invistam em ETFs? Seria... Sim, invistam em ETFs. Eu acho que, para finalizar aqui a sua atenção, né, com relação ao imposto de renda, a renda variável hoje no Brasil, ações, quando você vende ações com lucro até R$20 mil por mês, você tem isenção de imposto de renda. Os ETFs, você sempre vai recolher imposto quando vendido com lucro. Mesmo que seja um lucro pequeno, existe o recolhimento. Tá. Sempre 15% não. Se for day trade é mais, né? 20%, mas acho que não é a premissa que fazer day trade com um ETF. Swing trade, que é comprou em um dia, vendeu no outro 15%.
salvo ressalvas como ETFs de renda fixa, igual o FTSE 11 aí, que você vai pagar um imposto de renda mais elevado, né? 25%. E tem uma vantagem dos de renda fixa que o imposto é recolhido na fonte. Né? Exatamente. Isso você não precisa completo pagar. Ou só 1%? Não, completo. Tá. For 15% de imposto, reteve na fonte, né? Tá? Eu acho que é isso, né? E um ponto de diversificação também. Então, a importância de sempre falar com o seu assessor, né? Para entender. Estou comprando o ETF, o GPS 11, eu estou diversificado. Como eu comentei, né? O índice S&P 500 ele tem grande peso nas magníficas. Então, se o setor tech cair, suas cotas do ETF também vão cair, né? Não é que você está bem diversificado no segmento dos Estados Unidos, né? Apesar disso, você tem uma concentração grande lá. Então, converse sempre com o seu assessor para entender bem se realmente está diversificado esse é o objetivo, né? E tentar achar os melhores produtos, né, pessoal? Exatamente. Uma última dúvida aqui, Mirandola. É um produto de longuíssimo prazo? Eu julgo que seria de longo prazo, né? O objetivo, quando a gente fala de objetivo de renda variável como um todo, Ângelo, óbvio que você tem a possibilidade de especular no curto prazo, fazer day trade e etc. Essas premissas, mas você vai ter resultado em day trade, você mais que ninguém, né? O pessoal que acompanha deve entender bem, você tem que se alavancar, né? Você se alavancar, você vai conseguir ver resultados mais concretos, né? E também prejuízos mais concretos, né? Muito rápido. Mas quando você trabalha dentro do seu dinheiro de forma cadenciada, a renda variável é sempre longo prazo, pessoal. Né? Você vai ver lá o Warren Buffett, você vai ver do Brasil, o Barsi, eles não ficaram ricos do dia para a noite. Foram anos e anos, 20, 30 anos posicionados em ativos, né? Renda variável é longo prazo. Ok, comprei S&P 500 no começo do ano e agora estou ganhando 30% esse ano. É porque teve um movimento atípico, né? Caiu muito e subiu muito forte com os resultados das empresas norte-americanas. Só que normalmente é algo que você vê durante o ano, subiu 10, 15, 20% de forma positiva, né? E aí, ao longo do tempo, isso vai virando uma bola de neve. Então, não espere milagre de um dia para o outro. Pode acontecer, mas é difícil. Longo prazo. Definimos longo prazo. Para você que quer especular... Aí a mesa do Mirandola tem as SOCs, que aí é um trade mais curtinho ali. Trade mais curtinho, né? Um pouco mais alavancado, tentando acertar movimentos de mercado, né? Tá, mas aí é papo para outro assunto. Até tenho no meu canal, pessoal, eu falo muito sobre as SOCs. Bom, comentem SOCs. Se tiver muito comentário de gente falando SOC, aí a gente traz o Mirandola aqui para falar da SOCs. Eu gosto. Eu também gosto. Gosto, né? Tá bom. Mirandola, então, obrigado, cara, pelo tempo, pela expertise, por compartilhar aqui. Gosto muito de gravar com vocês. E tô pensando aqui em falar de FIIs também. Faz tempo que a gente não fala de fundos imobiliários aqui. Pode ser que eu trave sua agenda de novo lá. Claro. Tá bom? Tá ótimo. Valeu, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Alípio, alguma consideração final aí? Invistam comigo, o que você quer falar aí? Invistam comigo através da Sacre, utilizem a nossa mesa de renda variável, utilizem-se dos ETFs, que lhe permite diversificar sua carteira, posicionar em teses que talvez você tenha visto uma matéria, alguma notícia, eu tenho se sentido engajado em investir em alguma coisa, os ETFs podem ser uma boa alternativa, né? A gente viu recentemente, eu tive muita procura de clientes querendo assim ter uma posição em ouro, né? E talvez muita gente possa pensar assim, comprar ouro deve ser um negócio que eu preciso de muito dinheiro, talvez para ter uma parcela dos meus investimentos em ouro, né? Mas os ETFs lhe permitem comprar ouro de maneira barata, inclusive com pouco capital. De pouco em pouco. Você consegue montando a sua carteira, mais uma vez brincando aqui, mas você consegue montar o seu plantel de gados, né, através de ETFs, consegue montando a sua carteira de ações. Tem muita possibilidade e o mercado está em pleno desenvolvimento. À medida que entram mais CPFs na bolsa, esse mercado só tende a crescer, né? Nos Estados Unidos tem outros veículos, né? Por exemplo, tem alavancagem, né? Quero comprar o Bitcoin 3 vezes alavancado, 5 vezes. Isso é possível através de ETFs na Bolsa Americana. Então, acredito que é questão de tempo para que a Bolsa brasileira, o investidor brasileiro também se desenvolva educacionalmente, que nós, como assessores e profissionais aqui do mercado financeiro e de capitais, que ajude as pessoas a entenderem cada vez mais, né? Porque esse mercado desenvolvido é muito bom para o nosso país, né? Então, é isso, né? Te convido aqui a abrir a conta com a Sacre Investimentos. Tem um link aqui embaixo. Tem um link, só clicar no link, marcar uma reunião com nossos assessores. Conhecer o seu canal. Pode conhecer o canal também, conhecer o canal do Ângelo. Venha conversar com a gente, porque eu acho que você vai ser muito bem atendido. A turma aqui está preparada para te ajudar a alavancar o capital, proteger seu patrimônio aí de acordo com seus objetivos. Estratégia para todo tipo de perfil.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Ari, de novo por participar com a gente aqui. Cadeirinha cativa, no Ouviu Investiu, muito bom. Me chamou, eu venho. Chamou, vem, né? Tá bom, tá bom. Bom episódio, né? Bom episódio, né? Isso. Então tá, vamos lá. Você que assistiu até aqui, então, obrigado pela sua companhia. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, tá? Não pedi no começo. Mas se você está ouvindo ou assistindo até aqui, você me deve um joinha. Então, boleto joinha aí, é de graça. Provavelmente você gostou do episódio. Eu vou ficar muito feliz, tá? Com esse feedback positivo. Encaminhe esse episódio para algum amigo que você sabe que tem perfil para ETFs. E se tiver dúvidas, pode deixar aqui na área de comentários do episódio que eu respondo. Passo para os nossos especialistas também, tá bom? E se quiser abrir a sua conta no BTG Pactual, com assessoria da Sacre, o link está aqui também, tá? Não é direto, tá? Cliquei abrir conta, não. Você vai falar com o nosso time de relacionamento e o pessoal te encaminha com o processo do começo ao fim, tá? Muito bom, né? Muito bom. Do começo ao fim, né? Isso aí. Então tá. Pessoal, no mais é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu. Estamos chegando ao fim de mais um Ouviu Investiu e eu quero te deixar uma dica valiosa. A Sacre disponibilizou um material direto e prático sobre a renda variável para te ajudar a entender como se posicionar com estratégia nesse mercado. Clica agora no link da descrição e comece a aplicar.